Começa agora pela Rede Evangelizar de Televisão, pela TV Evangelizar de Curitiba, TV Terceiro Milênio de Maringá e região. Mais um Vida em Sintonia. Uma conversa por um mundo melhor. E a ideia é essa, né? A gente refletir sobre algum tema importante, algum tema relevante para os nossos dias. E hoje a gente vai conhecer um movimento chamado Monassi. Você já ouviu falar do Monassi? Movimento de Crianças Inadotáveis. É um movimento nacional. Para isso, a gente convidou o casal Rau, a senhora Aristeia Rau e o senhor Alberto Rau, eles que são os idealizadores do movimento, e eles vão explicar para a gente um pouco mais sobre o movimento. Bem-vindos ao nosso programa. Tudo bem, Lúcia? Que Tudo ótimo. bom, mais uma vez, estar aqui conversando com você e podermos falar do nosso movimento, né, Lúcia? É interessante a gente esclarecer aos telespectadores que o Monassi nasceu em 2010, na realidade, em razão da nossa vontade de adotar crianças. Era uma vontade que Uhum. acompanhou, sabe, Lúcia, a Vocês nossa... têm filhos biológicos e daí sempre foi projeto também adotar crianças. Sim, nós temos 2 filhos biológicos, hoje o Lucas está com 20 e o André está com 15, e entramos na fila de adoção em 2010 e acabamos conhecendo 4 meninas portadoras de HIV, que não eram irmãs, com 4, 8, 10 e 13 anos de idade. Quando vocês pensavam em adotar crianças, já fazia parte do projeto de vocês adotar crianças, com alguma dificuldade, não as crianças pequenininhas, as menorzinhas? Nós Porque não tínhamos qualquer problema em relação à cor de criança, porque toda uhum. criança é bela por si mesma, né, como filha de Deus, e não tínhamos também muitos problemas em relação à idade. Mas quando nós conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer as crianças abrigadas que estavam em Curitiba, a nossa intenção ampliou-se, Lúcia, porque criamos um vínculo com essas crianças, né? E esse vínculo amoroso, que é baseado no amor, nos possibilitou esse desejo de adotar as 4 de uma As vez. 4 de uma vez, isso que eu ia perguntar, as 4 crianças de uma vez. As 4 de Que uma idade vez. que elas tinham? 4, 8, 10 e 13 anos. E estavam abrigadas desde que nasceram. Todas Eh, juntas no mesmo abrigo? Todas juntas no mesmo abrigo, não sendo irmãs, né? Aham. Então, nós nos disponibilizamos a essa adoção e, infelizmente, ela nunca ocorreu, porque o processo, infelizmente, não foi analisado pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Curitiba. E vocês acompanharam isso? Nós acompanhamos, né, depois de 4 meses de convivência com essas crianças, As crianças chegaram a conviver com vocês? elas chegaram a conviver por 4 meses, em finais de semana, né, e depois em fevereiro de 2011, eles nos proibiram de ver as crianças. Desse tempo de convivência, Desse inclusive? tempo de convivência, e sem que tivessem Não sido, deram a adoção e também não deram tiraram nem o a direito de guarda. vocês verem as crianças. Na realidade, Lúcia, eles não deram nem a guarda para nós, né. E Sob quais circunstâncias? Sobre quais motivos? não tiveram motivos, nos autos. Então, não tem nenhum motivo plausível para que essa guarda não fosse nos dada, né. Uhum. Porque você veja bem que eram crianças especiais, adoções tardias, porque uma criança Em acima de geral, a 4 faixa anos, né, etária é ali já 3 anos, até, isso, né, na até 3 maioria das anos. vezes. E nós queríamos crianças em situações especiais que estavam abrigadas desde que nasceram e não foi possível. Nos fazendo, então, criar o Monassi, que é o Movimento Nacional das Crianças Inadotáveis. Esse sítio está na internet, e é muito importante, sabe, Lúcia, o acessar esse blog e as pessoas deixarem as suas opiniões, as suas ideias, porque é isso que está nos dando a oportunidade de estar aqui com você. Tá, eu queria que o senhor Alberto falasse um pouquinho sobre essa experiência, né. Sempre foi desejo do casal, esse planejamento, esse sonho dessa adoção? Como que o senhor, enquanto pai, também reagiu? E aí, quando soube que essas crianças não iriam ser, não teria a possibilidade, né, da adoção? Como desejo de família, sabe, sempre eu vim de uma família de 10 irmãos e ela veio de uma família de 8. Então Então era consenso, era aumentar a família. consenso aumentar a família realmente, né. Então quando chegamos na época certa, com todas as condições, né, já adequadas para isso, resolvemos então, fazer essas adoções, né. E até quero esclarecer que são crianças portadoras da HIV, né, e que teria preferência especial pela legislação. E, infelizmente, parece-me que isso não era levado em consideração, porque das 2 instituições em Curitiba que abriga crianças com HIV, que é a COA e a PAVE, das 60 crianças aproximadamente, só 2 estavam destituídas do poder familiar.
Então, essa é a nossa luta, porque os prazos da lei são o seguinte: 120 dias para destruir o poder familiar e 2 anos no máximo para a criança ficar abrigada, e depois teriam que se buscar uma família substituta. Isso, infelizmente, no Brasil, não só em Curitiba, como no Brasil, isso não ocorre. E aí vocês perceberam que a lei não estava sendo cumprida e por isso o movimento. Por isso que nós criamos o movimento, né? A legislação é clara, se fala muito, sabe, Lúcia, em burocracia nas adoções. Nós não falamos em burocracia, nós falamos em descumprimento realmente da lei, sabe? Descumprimento da lei, porque você veja bem, nós não conseguimos adotar em Curitiba e depois de 1 ano que nós estávamos na luta, nós fomos à cidade do Rio de Janeiro e conseguimos adotar os nossos Isso que eu ia filhos. perguntar, aí depois dessa dor toda, né, porque com certeza foi dolorido vocês não terem a guarda dessas 4 crianças que vocês já tinham ali a convivência, já tinham aprendido a amá-las, né, não desistiram da adoção. Não desistimos da adoção, sabíamos que aqui em Curitiba a coisa não seria resolvida tão cedo, né? E também tivemos a ameaça de retirada do nosso nome do Cadastro Nacional de Adoção. E aí vocês correram para o Rio, seu Alberto? Aí nós mandamos a nossa habilitação para outros estados do Brasil, Ah, tá. e essa juíza, né, acho que um pouco mais de sensibilidade, ela nos chamou e fomos lá conhecer as crianças, e essas 2 até em especial, inclusive ela reconheceu um erro do judiciário, que já estavam abrigadas há 7 anos, e que já com uma idade mais avançada de 14, né, o Matheus e a Daniele com 10, e fomos ver as 2 crianças e praticamente pegaríamos qualquer uma que tivesse à disposição, apesar de no abrigo existir 90, só nesse abrigo. E aí vocês adotaram a Daniela. A Daniele e o Matheus são uns amores. Agora, dia 2 de setembro, completou 2 anos, né, que eles nasceram em nossos corações, e é uma alegria imensa, sabe, Lúcia? Porque a gente vê a transformação do ser humano através de uma convivência normal em família. A oportunidade que essas crianças tiveram dentro de um lar. Dentro de um lar, né? Inclusive, a doutora Lídia Weber, ela é a grande especialista aqui da Universidade Federal do Paraná, ela fala dos grandes problemas que acontecem quando a criança fica institucionalizada. Então, o lugar de uma criança é na família. E aí essas crianças, a Daniele e o... Como que é o nome dele? Matheus. E o Matheus. Essas crianças, elas são especiais também? Elas são... vocês também fizeram essa opção? Ou não, né? Vocês falaram que chegando lá, qualquer criança Qualquer vocês criança, trariam. né? Nós pegamos... Mas aí conseguiram a Daniele A Daniela e o Matheus, eles não são portadores, né? Mas é uma adoção interracial e adoção tardia, né? Porque o Matheus estava com 14 anos. Adolescente, praticamente. Adolescente. E é um anjo. É uma criança maravilhosa. Eu digo criança porque, para a mãe, né, um filho nunca cresce. Então, meus filhos chegaram no nosso coração como filhos de Deus e nós os amamos profundamente. E a reação dos filhos biológicos de vocês, como que é? Eles são apaixonados pelos irmãos, né? Sentiram demais a ausência das irmãs. Foi um drama para a nossa família. Você não pode ter ideia do sentimento de perda que nós tivemos e a preocupação que nós temos com as crianças de, infelizmente, essas adoções não terem ocorrido. Há muitas crianças, Alberto, nesses abrigos, aguardando essas Bem, adoções segundo tardias? a gente tem conhecimento, e só em Curitiba parece-me que são 59 abrigos, né, de crianças. Até há pouco tempo atrás, os números que eram passados eram em torno de 1.500 crianças abrigadas só em Curitiba, e com praticamente 600 casais na fila de espera. E as adoções é assim, se você pegar os números, né, as estatísticas, 2010, por exemplo, o que nós temos de dados fala-se em 42 adoções. No universo de 1.500 crianças abrigadas, é uma coisa assim, praticamente... Lenta demais, né? Praticamente zero, sabe o que é? Então, tem essa grande dificuldade. E essas crianças portadoras de HIV, por exemplo, né, qualquer outra doença, qualquer outra, enfim, dificuldade, elas têm demanda, assim como vocês? Há outros pais, outros casais que queiram adotá-las? Tem, nós temos... Mesmo com as dificuldades Nós que elas temos existem? outros exemplos de pessoas que adotam crianças especiais, e isso deve ser destacado, Lúcia. A nossa luta... Porque é o contrário, né? O que a gente imagina é que ninguém queira adotar essas crianças, porque é difícil, é um desafio. Nós tivemos a capa da revista Isto É este ano, no mês de fevereiro, e lá tem uma entrevista, várias entrevistas de pessoas que adotaram crianças especiais.
Eu Então, conheci a história da Ana Rita, né, que é da APAV, que Maria também é uma Rita. história Maria linda, Rita, da Maria Rita. isso. Ela, Mas além dela ser diretora da PAV, ela mas adotou tem uma outros criança casos especial. aqui em Curitiba, tem muitos casos de O crianças. perfil dos pretendentes à adoção mudou significativamente, Lúcia. Quem não muda o perfil de atuação é o judiciário. É mesmo. É. Na sua insensibilidade, na sua má vontade, na sua falta de estrutura e na sua falta de interesse de aplicar o princípio do estatuto, que é o princípio da prioridade absoluta da criança A nesse seguridade país. total. A prioridade absoluta. Toda criança deveria ter prioridade nos atendimentos em qualquer órgão público e dentro da sociedade, mas o judiciário não cumpre o seu papel. Recentemente nós fomos aqui numa manifestação na Rua 15 da RIA, né, que são várias entidades, né, que além de discutir essa questão, né, das demoras, às vezes, jurídicas, ainda os abrigos passam pelas dificuldades econômicas. A prioridade absoluta que devia vir dos órgãos públicos, inclusive de prefeituras, órgão do Estado, né, questão de verbas, muitas vezes são irrisórias e não dá para bancar um abrigo e você se obriga, em vez de tomar o seu tempo para cuidar das crianças, para estar com elas, você tem que estar fazendo rifa, bazar, bingo, Para fazer para angariação. angariar fundos para poder sobreviver aos abrigos. Ainda temos essa dificuldade no Brasil. Ou seja, a conta não bate, né? Não fecha no final das Não. contas. Infelizmente, não fecha. Realmente, a situação é grave, né, em todos os setores, sabe, Lúcia? Mas a nossa maior dificuldade para os pretendentes em adoção, ainda que estejam legalmente habilitados, é conseguir uma criança dentro do Poder Judiciário. Muito bem, hoje aqui no Vida em Sintonia estamos conversando com a Aristeia, com o senhor Alberto Rau, eles que são os idealizadores do Monaci, Movimento Nacional de Crianças Inadotáveis, né? Um movimento que surgiu aí após uma decepção que o casal teve em relação à adoção de crianças portadoras de HIV. Então, o Monaci, né? Tem o blog, a Aristeia acabou de nos falar que tem um blog com todas as informações sobre o que é exatamente o Monaci, as histórias, os depoimentos de outros pais, isso. É isso mesmo. Lá tem todo o histórico, né, da nossa luta, né, mostrando toda essa falta de compreensão da questão da criança abrigada, né, Lúcia? Principalmente também, Lúcia, nós falamos o seguinte, nós não conhecíamos crianças portadoras de HIV. Nós não sabíamos que elas existiam, né? Não se fala muito Não se disso, fala né? sobre isso, né? Há uma compreensão de que a criança estando abrigada, ela está com as suas necessidades atendidas, e essa não é a Supridas. verdade, né? Porque se nós tivermos uma família, toda criança tem o direito de ter uma família. Porque eu fico imaginando que um abrigo com crianças que não sejam especiais já é muito difícil de ser mantido, então com crianças especiais é muito maior a dificuldade. É muito maior e às vezes existe ainda muito preconceito ainda nessas questões, infelizmente. Muito E bem, o preconceito começa do judiciário. a gente já volta a falar, a Esteia vai falar um pouquinho mais desse preconceito aí que vem do judiciário. A gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta com o Vida em Sintonia de hoje. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o Vida em Sintonia de hoje pela Rede Evangelizar de Televisão, pela TV Evangelizar de Curitiba, TV Terceiro Milênio de Maringá e região. Aqui pelo Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor, e a proposta é essa, refletir sobre um tema relevante, um tema importante para os nossos dias, e hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre o Monaci, Movimento Nacional de Crianças Inadotáveis, com o casal Rau, Aristeia e o senhor Alberto. Eu queria retomar a questão do preconceito, senhor Alberto. Quando vocês falam que há um preconceito em relação ao judiciário, vocês se referem exatamente a que circunstâncias, a quais situações, por exemplo? O que a gente tem ouvido direto do judiciário, Lúcia, é que eles não botariam as crianças na fila de adoção porque nenhum casal ia querer adotá-las. Isso nós temos um exemplo, inclusive prático, recente, de uma moça que já saiu, entrou com 4 anos lá na PAV e agora completou 18 e foi ouvida pelo judiciário, e a juíza teve a capacidade de dizer que nunca botou ela na fila da adoção porque nenhum casal ia querer adotar uma criança com AIDS.
Infelizmente, a gente os jovens, além de ser prejudicado, né, de ficar num abrigo sem terem ido para o Cadastro Nacional da Adoção, e ainda às vezes tem que ouvir do judiciário esse tipo de colocação, que é uma coisa deprimente. Ou seja, já sofreu o suficiente dentro de um abrigo, já passou por todas as situações inimagináveis, e aí, para fechar, ela ouve uma resposta assim. E é importante, Lúcia, a gente esclarecer à população que há uma diferença capital entre você ser portador de HIV e ser uma pessoa com a doença desenvolvida, que seria uma pessoa aidética. Isso é uma tremenda ignorância, porque o portador de HIV, ele só tem o vírus. É só cuidar, ou seja, tem toda a medicação que vai fazer a manutenção. Isso, e a transmissão do HIV é por aquelas situações específicas que nós sabemos perfeitamente, principalmente através de transfusões de sangue, relação sexual, ou na transmissão vertical, que seria da mãe para o feto, para o bebê, né, através do parto normal e do aleitamento E materno. quando um casal como vocês, por exemplo, decidem fazer a adoção de uma criança portadora de HIV, é uma pessoa esclarecida, que sabe de tudo isso. Ou seja, não vai ser um pai ignorante que vai lá para adotar essa criança. Em geral, vai ser já um casal esclarecido. Mesmo porque, Lúcia, nós estávamos com todos os requisitos de adoção atendidos. Nós tivemos prontos para Nós pegar a tivemos uma criança. sentença no nosso processo de habilitação. Então, não havia nenhum requisito contrário, a não ser a má vontade e a desconsideração do órgão público por aquelas pessoas que estão sob a sua guarda. Eu queria retomar as crianças de Curitiba, no caso de vocês, né? Voltando para o caso de vocês um pouquinho. Como que está? Como que ficou a situação? Vocês tiveram um não aqui, foram para o Rio, adotaram as 2 crianças lá, ok. Daqui ficou no passado, esqueceram. Como que está a situação em relação a essas crianças? Veja, quando nós fomos para o Rio de Janeiro adotar o Matheus e a Daniele, não que nós tivéssemos esquecido as crianças de Curitiba. Nós fomos obrigados, porque com a ameaça do nosso nome ser retirado do Cadastro Nacional de Adoção... E aí vocês teriam que fazer todo o processo de novo? Não deixariam, porque a minha habilitação seria em Curitiba. Entendi. Está entendendo? A nossa habilitação seria em Curitiba. Então, nós, por hora, tínhamos desistido do processo, até porque se nós não servíamos para a adoção das meninas, que elas pudessem ser adotadas por outras pessoas. Porque a nossa luta no Monaci não é só pelas 4. A nossa luta no Monaci é por todas as crianças que estão abrigadas, especialmente aquelas em condição especial. E daí, o que aconteceu? Quando agora, no começo do ano, nós percebemos que quase 2 anos que o Matheus e a Daniela estavam conosco, eles estão muito bem,